Graça e paz, irmãos e irmãs. Que o Espírito de Deus encontre portas e janelas abertas nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa igreja nesta manhã, e que possamos ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer à sua igreja, à nossa igreja. O texto de hoje encontra-se em João, capítulo 3, versículos 1 a 8. João, capítulo 3, versículos 1 a 8. Como já foi dito, é bom lembrar, é bom esse processo pedagógico, que nós somos uma igreja reformada, e a igreja reformada também assume o calendário litúrgico, que às vezes as pessoas pensam que é só da igreja católica. Mas não, várias igrejas reformadas, luterana, presbiteriana, assumem também o calendário litúrgico. E conforme o calendário litúrgico, nós estamos na quaresma, um tempo de preparação para celebrarmos mais adiante a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse período, como já foi dito, é um tempo de oração, um tempo de introspecção, um tempo de reflexão, de transformação, para que possamos celebrar a Páscoa de uma maneira transformadora, resplandecente, luminosa, coerente com a mensagem, com a presença de Jesus em nossas vidas. E o texto de hoje é João 3, versículos de 1 a 8, que passo a ler. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, mestre, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu: eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasce do Espírito. Amém. É necessário nascer de novo, irmãos e irmãs. Nicodemos, como diz o texto, procura Jesus à noite, né? Imaginem a cena da noite, aquele momento de silêncio, sereno da noite. Nicodemos, um homem importante, um mestre em Israel, reconhecido publicamente como uma referência, um homem importante, um homem reconhecido, um homem conhecedor da lei. E esse homem vai procurar Jesus à noite e se encontra com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, Nicodemos diz algumas coisas que nos permitem deduzir algumas coisas. Nicodemos fala para Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Ora, vejam que Nicodemos, um homem conhecedor da lei, importante, reconhecido, enxergava Jesus como um homem que era um mestre, vindo da parte de Deus, e que ninguém poderia realizar os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Então vejam que Nicodemos expressa uma admiração para com Jesus. Nicodemos, mesmo sendo mestre, ele não assume a posição orgulhosa de dono da verdade, mas ele procura Jesus como um mestre que fazia sinais que só quem poderia fazer era uma pessoa com quem Deus estava. E aí Jesus vai dizer para esse homem importante, conhecedor da lei: olha, Nicodemos, eu garanto a você, se alguém não nasce do alto,
não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou confuso, provavelmente porque Nicodemos tinha na cabeça os seus dogmas, a sua lei muito bem decorada, muito bem interpretada, mas Jesus não respondeu a ele com uma linguagem doutrinária, legalista. Jesus responde poeticamente. Jesus responde com uma linguagem simbólica, metafórica, com uma linguagem poética. E aquela linguagem poética de Jesus desconcerta Nicodemos. Nicodemos diz: como é que um homem pode nascer de novo, se já é velho? Ele não entendeu o espírito poético do que Jesus queria dizer. Como é que pode nascer de novo? Levou o pé da letra, se já é velho. Pode entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus responde: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Segue com essa linguagem poética. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito, o Espírito Santo, é Espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. A poesia de Jesus desconcerta Nicodemos, e Jesus está dizendo para Nicodemos ali que não basta admirá-lo, Nicodemos o admirava, não basta reconhecê-lo como mestre, não basta perceber que Jesus tinha conhecimento de mestre, mas Jesus mostra a Nicodemos que ele precisava de algo mais, que ele precisava nascer de novo. É preciso nascer de novo. Não basta admirarmos Jesus, não basta considerarmos que os ensinos de Jesus são bonitos, são belos, não basta admirarmos o caminho que ele propôs. Ele nos chama a nascer de novo. Em Jesus Cristo, a nossa admiração é insuficiente. Nós somos chamados a nascer de novo, nascer da água, que representa aqui o batismo, esse sacramento em que nós entramos no corpo de Cristo, passamos a adentrar a comunidade dos cristãos e cristãs, a água que representa esse mergulho na presença de Jesus, e nascer do Espírito, o Espírito Santo, que sopra onde quer e quando quer. Esse Espírito que nos faz viver não segundo as doutrinas fechadas, as leis que matam, como diz Paulo. A lei mata, é o Espírito que vivifica. Mas ao invés de uma visão fechada em dogmas e doutrinas, Jesus nos chama à liberdade do Espírito, que sopra onde e quando quer, e nos leva a uma vida imprevisível, a uma vida que não cabe nos manuais de doutrina, que não cabe nos manuais teológicos, que não cabe nos manuais de orientação de comportamento. Claro que a Bíblia nos orienta sobre como viver de uma forma íntegra e honesta, mas é muito mais que uma obediência à lei. Jesus nos chama à liberdade do Espírito, que nos chama a viver o imprevisível da sua ação nas nossas vidas. Nos chama a experimentar essa voz do Espírito em nós que diz vá quando a gente menos espera, que nos diz faça, partilhe quando a gente menos espera, que nos diz acolha quando às vezes há barreiras e os preconceitos atrapalham, que nos diz mude quando em nós há comportamentos arraigados e nós precisamos abandonar e viver uma vida nova. O Espírito de Deus sopra onde e quando quer e nos leva a viver essa liberdade que Jesus vivia, essa liberdade que fazia com que Jesus, conhecedor da lei, dissesse naquela cena uma mulher que ia ser apedrejada conforme a lei, dissesse, olha, ele sabia que a lei mandava que as mulheres adúlteras fossem apedrejadas, mas na liberdade do Espírito ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e aquelas pessoas foram saindo. É essa liberdade do Espírito que fazia com que Jesus, sabendo como era a lei do sábado, um dia reservado ao descanso, um dia reservado à louvação, e que às vezes era interpretado como um dia que não podia curar as pessoas,
E aparece um homem na sinagoga com a mão ressequida, e os fariseus não queriam que aquele homem fosse curado, porque era sábado. E Jesus cura aquele homem no sábado, contrariando a lei, porque ele sabia que o sentido profundo da lei não era esse legalista que mata, mas era o sentido do Espírito que cura, que acolhe, que liberta. E curou aquele homem com a mão ressequida. Era essa liberdade que fazia com que Jesus, quando foi tocado pela mulher com fluxo de sangue, que naquela época era considerada impura, e em quem ela tocasse, essa pessoa também ficaria impura. Essa mulher toca em Jesus, e ao invés de acontecer o que a lei orientava, para Jesus ficar impuro, ela foi purificada. Não foi a lógica ou a teologia da época que dizia: se eu tocar, ele ficará impuro. Na liberdade do Espírito, se eu tocar, eu serei purificada, e ela foi purificada, porque Jesus era aquele que acolhia, que vivia essa liberdade do Espírito para interpretar a lei no seu espírito, no seu sentido profundo, e esse sentido profundo era misericórdia, era libertação, era acolhida e era amor. E é isso que Jesus está tentando dizer ao conhecedor da lei, Nicodemos. Não basta saber a lei, não basta admirar Jesus, é preciso nascer de novo, é preciso nascer da água em que somos lavados e adentramos a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. É preciso nascer do Espírito Santo e viver essa liberdade do Espírito que rompe preconceito, que rompe com dogmas que oprimem e excluem, para viver esse Espírito amoroso, acolhedor, libertador, esse Espírito que cura, que regenera, que faz novas todas as coisas. Por isso que Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. Acontece a mesma coisa com quem nasce do Espírito. É preciso nascer de novo. Nascer de novo é nascer do Espírito. E nascer do Espírito não é algo que passa apenas pela cabeça, ou pelo ouvido, ou algo que apenas sai por nossa boca. Nascer de novo é preciso, para nascer de novo, mudar profundamente, interna e inteiramente. É preciso uma mudança interior e preciso uma mudança como um todo do nosso ser. Não só um aspecto do nosso pensamento, não só um aspecto do nosso comportamento, mas uma mudança por inteiro, uma mudança por dentro, uma mudança que envolve o nosso ser como um todo. E é esse o convite que Jesus faz quando fala em nascer de novo. É preciso se converter a Jesus, é preciso aceitar Jesus em nós, na raiz do nosso ser, e deixar que o seu Espírito nos conduza nessa liberdade que Jesus vivia e nessa liberdade que Ele quer que nós vivamos, porque Jesus quer viver em nós pela ação do seu Espírito. É preciso nascer de novo, nascer do Espírito, e para isso, irmãos e irmãs, nesse tempo de Quaresma, refletimos no domingo passado no texto que Jesus estava no deserto, enfrentando as tentações que o diabo colocava para ele. E hoje nós somos chamados também a refletir que não só o diabo, ou tentações de fora, mas nós precisamos resistir aos nossos impulsos egoístas. Nesse tempo de Quaresma, nós precisamos refletir, iluminados pelo Espírito, quais são os impulsos egoístas que me afastam de Deus? Quais são os impulsos egoístas que me fazem pensar que há pessoas superiores a outras e me familiarizar com essas pessoas? Nós vivemos uma sociedade em que o homem vale mais que a mulher, que o branco vale mais que o negro, que o rico vale mais que o pobre, que o sudestino vale mais que o nordestino, que os europeus e os norte-americanos valem mais que os latino-americanos, africanos e asiáticos. Nós vivemos num mundo cheio de hierarquias discriminadoras, injustas, que justificam escravizações, como nós vimos há pouco. Um vereador abrir a boca cheio de si e dizer que os baianos, ele queria justificar que os baianos que foram escravizados lá,
recentemente, forçados a trabalhar como escravos e comer comida estragada, que isso era justificado porque os baianos vão para lá, só sabem tocar tambor e são preguiçosos. Esse é o mundo que nós vivemos. O que é esse vereador? O vereador eleito. Então, se ele foi eleito, quantas pessoas não concordam com ele? Tomara que seja caçado. Oro por isso. Então, essa é a sociedade que nós vivemos, que reproduz preconceitos para poder escravizar, para poder explorar, para poder destruir. Jesus confronta tudo isso. E o Espírito de Deus é para romper, é para derrubar essas torres de Babel, é para derrubar essas edificações de injustiça e preconceito. E nós, cristãos e cristãs, somos chamados a viver essa liberdade de pensamento, essa liberdade de sentimento, essa liberdade de uma vida livre desses preconceitos e uma vida comprometida com a libertação desses preconceitos que escravizam, que exploram, que matam. Não, em Jesus Cristo nascer de novo, não existe essa história de que o homem é superior ao mulher. Isso é mentira. O Espírito Santo rompe com isso. Não existe essa história de que o branco é superior ao negro. Mentira. O Espírito Santo rompe com isso. Que o rico vale mais que o pobre. Mentira. O Espírito Santo rompe com isso. E nascer de novo passa por termos a mentalidade de Jesus e não a mentalidade podre que se propaga na nossa sociedade. Nascer do alto, irmãos e irmãs, é ser nova humanidade, é ser um novo homem, ser uma nova mulher que busca pensar e viver sob o impulso do Espírito Santo. E Paulo fala sobre isso. Porque eu lhes digo, vivam segundo o Espírito, assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Porque os instintos egoístas estão contra o Espírito e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que querem. Ou servimos aos instintos egoístas, ou servimos ao impulso do Espírito Santo. Se vocês forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Isso é nascer de novo. É preciso nascer de novo. E nascer de novo é viver sob o impulso do Espírito, é viver o fruto do Espírito, é se deixar lavar pelo Espírito que desce como fogo e também como água, como no batismo representamos com a água que jorramos na cabeça da criança ou do adulto. É um símbolo do Espírito que é derramado sobre nós para nos purificar e para nos fazer mudar, o homem velho, reacionário, e a mulher reacionária, e assumirmos a novidade do Espírito, a liberdade do Espírito. Paulo em Tito diz: também nós antigamente éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na perversidade e na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram. Ele nos salvou não por causa dos nossos atos justos que tivéssemos praticado, mas que porque fomos lavados por sua misericórdia. A água, o Espírito Santo derramado sobre nós. Lavados por sua misericórdia através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus derramou, lembre a cena do batismo, a água que é derramada sobre a cabeça de quem é batizado. Deus derramou abundantemente o
do Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, nós nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. É preciso nascer de novo, irmãos e irmãs. Que nesse tempo de reflexão, oração, quaresmal, que possamos pedir ao Espírito de Deus que nos ajude a nascer de novo. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos lá fazer o que será. Vamos viver em novidade de vida em Cristo Jesus, no sopro regenerador, vivificador do seu Espírito Santo. Amém.